E aí galera, tudo bem? Galera, eu falo galera, vixe, eu acho que eu não tenho nem 7 inscritos. Sim, mas aí hoje eu tô voltando, né, fazendo um vídeo aqui. Porra, o cara ligou uma pop ali e agora tá saindo. Sim, voltando. Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, vou me sentar aqui na minha cadeira dos pensamentos incríveis. Gente, eu tava pensando aqui, né? Que a gente tem um pequeno probleminha. Às vezes, a gente tá crescendo e a gente não se dá conta que tá crescendo. Tu já parou para analisar aonde você tá hoje em dia? Porque você era e para onde você tá? Tu já parou para analisar que você deu uma crescida, mas mesmo assim você tá reclamando? Entendeu? Sabe por quê? Porque você cresceu, só que seu pensamento tá em quê? Que você acha que crescer é só ter um carro logo, uma casa. Mas me diz uma coisa, quando você vai construir uma casa, existe um pilar, né? Pilar. Os cantos são pilar. Toda uma construção começa de baixo, do baldame. O baldame vai preenchendo, vai preenchendo. Quando um terreno não é nivelado, não é reto, você primeiro vai ter que deixar ele reto, vai ter que preencher com areia, e aí a casa ainda não vem. Tu vai perguntar assim, cadê a casa? Mas o processo é esse, tu vai ter que deixar o terreno reto, depois tu vai fazer os pilares, depois você vai fazer os compartimentos, né? Onde vai ficar o banheiro, o quarto e por último o teto. Então, a gente não pensa dessa forma. A gente já pensa uma casa pronta, né? Pode ser que você tenha dinheiro e compre uma casa pronta também, mas nem toda casa é pronta, porque você vai ter que mobiliar e às vezes você não tem o dinheiro todo. Então, já não vai estar do jeito que você quer, né? E tudo requer um tempo. Então, a gente não agradece, né? Da onde a gente veio para onde a gente está correndo atrás, né? E aí eu comecei a parar para pensar que eu sempre almejo algo melhor, né? Claro que eu almejo algo melhor. Mas assim, eu parei para analisar que eu tenho que agradecer o que eu tô vivendo hoje, cara. Só de pensar que eu morava em outro lugar, que eu conhecia pessoas desde 5 anos de idade até os 27 anos de idade, né? E ao meu redor eu não vi assim ninguém prosperar de quem andava comigo. Assim, prosperar que eu falo, gente, fica pica. O cara playboy, né? Os que ficavam é porque a mãe bancava, né? Nada foi mérito dele. E eu não tive esse mérito, né? Não fui playboy, mas eu sempre me vesti como playboy, porque eu gosto. Não vou mentir, eu tenho que atrair a coisa boa mesmo. E assim, onde eu vivo hoje, eu vivo do jeito que eu gosto, né? Eu choro, eu canto, cara, tu é doido, bicho. É muito bacana, né? E assim, você tem que entender que o seu processo é esse, né? Claro, tu tem que dizer ali, um dia eu vou ter aquele negócio, então eu tô indo pelo caminho certo em ter aquele carro, aquela casa, eu tô indo pelo caminho aqui, um dia vai chegar, eu sei que vai chegar. Esse pensamento você tem que ter, né? Mas assim, respeite esse processo aqui que tu tá, pô, o presente. Respeite, porque só assim você tem a paz. Porque se tu não ter essa paz, pra tu chegar lá, tu vai sofrer muito. E possa ser que você chegue até ir a um psiquiatra. De tanto querer e não vem logo, né? E é o que tá acontecendo muito hoje em dia, né? A gente quer e não vem logo. Nada vem logo, né?
Eu passei por algumas situações e demorou um pouco pra eu colocar na minha cabeça que depende de um tempo, né? E eu comecei a analisar também que quando tu quer crescer, todo mundo se afasta. Todo mundo te chama de doido. Aquele dali mudou, tá todo esquisito. Não sai mais. Doido. Mas eu duvido que o cara que criou o carro, alguém acreditava nele. Chamava ele de doido, sabe por quê? Porque não tinha o mesmo pensamento que o cara, bicho. E o cara foi tão bacana, porque hoje em dia a gente tem como entrar na internet e entrar em grupos de pessoas que conversam sobre aquilo que você quer ouvir, né? Teus planos de crescer na vida. Tem isso. E naquele tempo que tu ia chegar pra um cara e falar assim: rapaz, eu quero fazer um negócio que tenha 4 rodas e um motor. Como é que a pessoa... Rapaz, daí é um louco. Olha o que ele tá pensando. E hoje em dia virou um sonho de muita gente em ter um carro. Então, se o cara mesmo não tivesse acreditado nele, quem que ia acreditar? Entendeu? A gente tá num mundo que a gente mesmo tem que acreditar. A gente tá no mundo... Sempre teve esse mundo de acreditar, né? Tem aquelas palavras clichê, né? Que acredite no seu sonho. Cara, isso é mais do que verdade. Tem que acreditar nos seus sonhos, porque não vai ter ninguém para acreditar mais do que você. Quando meu primo morreu, eu cheguei, aí teve uma hora que eu meio que me desesperei, né? Porque, tipo, ele tinha feito uma casa, tinha colocado tudo que ele queria, ele tava fazendo na casa. E aí eu falei assim: poxa, ele nem tá aqui pra olhar isso. Aí um cara falou assim pra mim, eu não lembro quem foi, mas o cara falou pra mim assim: rapaz, ele já tinha olhado tudo isso daqui. Vocês que não tinham olhado, na cabeça dele já passava tudo como ele queria a casa dele. Só esse plano, vocês não conseguiam olhar, porque era o sonho dele. Então ele tinha mentalizado já como ele queria, ele já olhava. Mas a gente que tava ao redor não olhava. Isso dali, acredito que me confortou sendo novo e eu tive a capacidade de pensar. Automático, eu peguei aquilo, absorvi do raciocínio do cara que falou pra mim. E aí eu fiquei pensativo, e é verdade, ó. A gente às vezes não acredita num cara e o cara pica. Aí depois que o cara cresce, que o cara se desenvolve, que o cara começa a ganhar dinheiro, né? Porque tu só cresce, tu ganha dinheiro, né? Porque esse mundão é assim, meu filho. E aí, quando tu começa a ganhar dinheiro, aí aquelas pessoas que falaram tudinho de ti, vão tá, ó, na palma da tua mão, perguntando: ei, pô, o que tu tá fazendo? Mas lá no comecinho, vocês já sabem o que te julgar, te chamar de louco. Chego até a falar da tua sexualidade, que diabo é que tem a ver? Cara, eu fico assim, intrigado, sabe com o que? Com uma coisa. Eu cheguei, eu não vou citar o nome aqui, nem nada, mas eu falei assim pra uma pessoa: rapaz, aquele cara ali, ele tá se desenvolvendo pra caramba, ó. Tá vendendo, o cara tá matando real. Eu vendo do lado empreendedor, o cara falou bem ali: ah, mas quando ele bebe, ele fica gay. Meu irmão, qual foi a hora que eu falei assim da homossexualidade do cara? E o que que tem o gay ser rico, cara? O que que tem? É um ser. Ele não pode ser rico? Eu fiquei me perguntando, o cara, pra diminuir o outro, só porque a pessoa com que eu falei, ele não tá prosperando do jeito que é, aí ele não quer que o cara seja também. Aí o que que ele faz? Ele pega algo que ele acha que é ruim e fala assim: mas quando ele tá bêbado, ele fica gay. Cara, o que que tem a ver? Eu fiquei pensando assim, eu falei assim, até agora eu fico pensando
como o diabo é que o cara saiu de um papo e entrou no outro, sem lógica. É uma coisa sem lógica mesmo. E por fim, eu queria falar pra vocês, acreditem nos seus sonhos. Porque é clichê, mas acontece, né? Eu acreditei no meu sonho em sair de uma pequena bolha, né? Que eu tava numa bolha mesmo. Tô me distanciando, tô saindo um pouco das redes sociais, cara. Vocês precisam, gente. Sincerão, ó. Porque isso tá acabando demais. Acabando com relacionamento, acabando com tanta coisa. Porque hoje em dia, pra tu ter uma namorada, sabe o que ela olha? Ela vai olhar todo... Opa, a câmera deu uma balançada aí. Ela vai olhar todo dia um casal lá não sei da onde, na internet, que são perfeitos. Que postam fotos juntinhos. Mas por trás da câmera é uma merda, né? É uma merda, cara. Pô, como é que vocês conseguem trocar tudo da vida de vocês? Às vezes o cara tá ali se esforçando pra ter uma família contigo. Pô, o cara é de boa, o cara... E vocês trocam por um carro que o cara tem, uma moto que o cara tem, só porque ali é um momento. Mas se tu crescer com o cara que ainda não tem nada, se tu crescer com ele, vocês vão ter um gostinho tanto da felicidade em dizer assim: a gente conseguiu ter um carro, uma moto foda, uma família. Então não pare sua vida pra tá olhando a rouba dos outros. Não faça isso, cara. Não é uma perca de tempo. Mulheres, não façam isso. Não olhe a grama do vizinho. Porque a sua também é boa. É muito boa. É melhor do que a do vizinho. Porque às vezes a do vizinho pode ser grama sintética. E a sua é uma grama natural. Então, desde já, um obrigadão. E eu voltei com esse vídeo, né? Eu não sei dizer qual foi o propósito de eu ter feito ele, mas eu vou postar ele. E beijão para os meus seguidores. Falou. Vou virar a câmera rapidão.